E aí galera, beleza? Estamos com a questão de número 40, que diz o seguinte: além da quantidade de polegadas, o formato 16:9 é uma das características das telas de televisores que encontramos nos manuais de instruções. Em relação à tela, o formato é a razão entre a largura e a altura, enquanto o número de polegadas representa o comprimento da diagonal. Supondo ser possível tomarmos dois televisores no formato 16:9, uma com 32 polegadas, a outra com 48 polegadas, a razão da área da maior tela para a área da menor tela é igual a quanto? Bom, primeiramente a gente tem que saber do que se trata. A questão se trata aí o assunto de televisores. E a gente sabe que é no formato retangular. Então eu vou fazer aqui um exemplo do que a questão se refere. Ela fala que a TV é no formato retangular, diz para nós considerarmos a diagonal sendo o número de polegadas, diz também a razão da largura pela altura é 16:9, foi isso que ele diz. É um certo formato, uma característica especial dessas telas de televisores. Tudo bem, ele pede para nós escolhermos dois televisores, um de 32 polegadas e um de 48 polegadas, e calcular a razão da área da maior tela pela área da menor tela. Então eu quero que você veja comigo o seguinte: eu vou fazer aqui uma menor tela de 32 polegadas, tá? Vou fazer aqui uma tela retangular, 32 polegadas. Então aqui é a primeira TV. A segunda eu vou fazer um pouco maior, certo? Aqui, porque é de 48 polegadas. Então eu faço aqui um retângulo maior e na diagonal eu marco 48 polegadas. Eu quero que você perceba junto comigo que os ângulos dessas figuras, certo? Os ângulos internos permanecem os mesmos, continuam sendo retângulos. E que essas figuras são semelhantes, ou seja, existe uma razão de semelhança entre elas. Os lados cresceram proporcionalmente. Quando eu dividir os lados da maior pelos lados da menor, eu vou encontrar uma razão de semelhança, certo? Da mesma forma, quando eu dividir essa diagonal aí, que representa o número de polegadas, eu vou encontrar também essa razão de semelhança. Porque quando figuras são semelhantes, existe uma certa razão de semelhança entre elas. E por isso que a questão me deu essas informações, para que eu pudesse encontrar essa razão de semelhança. Então, resumindo, as figuras que eu coloquei aqui que representam TVs, uma menor e outra maior, são figuras semelhantes, são retângulos semelhantes. E assim sendo, nós temos que encontrar a razão de semelhança. Como que eu faço isso? Dividindo um lado da maior pelo lado da menor. Como eu não tenho os lados da maior, ele me deu o número de diagonal. E eu tenho o número de diagonal das duas. Portanto, dividindo o número de diagonal da maior pelo número de diagonal da menor, eu vou encontrar a razão de semelhança, certo? Então, eu vou e divido 48 por 32. Isso aqui eu estou dividindo a diagonal da maior pela diagonal da menor. Para quê? Para obter a razão de semelhança. Beleza, galera? Vamos simplificar isso aqui. Simplificando 48 por 2, você vai ter 24. Simplificando 32 por 2, você vai ter 16. Simplificando 24 por 2, você vai ter 12. Simplificando 16 por 2, você vai ter 8. Simplificando por 2, novamente, você vai ficar com 6 sobre 4. Simplificando por 2, novamente, você vai ficar com 3 sobre 2. Então, 3 sobre 2 é o K. Eu vou chamar de K a razão de semelhança dessas figuras. Certo? Beleza. Então, eu quero te dar uma informação. O seguinte, quando você dividir a área de figuras semelhantes, você vai encontrar a razão ao quadrado. Quando você divide áreas de figuras semelhantes, você vai encontrar uma constante ao quadrado. E essa constante é justamente a razão de semelhança. Por isso que eu descobri a razão de semelhança, galera, desses dois retângulos, para poder colocar aqui e encontrar a razão das áreas. Certo? Então, se eu sei que a razão de semelhança desses dois retângulos é 3 sobre 2, basta substituir aqui e encontrar a razão das áreas. Então, a razão da área da maior pela área da menor vai ser igual ao K, que é 3 sobre 2 ao quadrado. Portanto, eu vou encontrar 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. A razão da área da menor pela área da maior vai ser 9 quartos, que está na letra C. Então, galera, a questão só é isso, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir aí. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E é isso, canal Matemática T, tudo de matemática para você. Um forte abraço, falou!